Fala, carequetes e carequitos. Careca hoje tá triste, porque uma das minhas franquias de jogos preferidas de todos os tempos virou propaganda de tudo que é o oposto do que ela representa. Como uma série de jogos sobre uma família de caçadores de vampiros cristã que luta contra o mal virou uma crítica à igreja e um festival de homens se pegando. Então, se você quer saber como o novo anime de Castlevania da Netflix distorce a mensagem de Castlevania em todas as formas possíveis e imagináveis, deixa um like, se inscreve e comenta que na volta da vinheta Carex vai te encher de chicotada. Vai! Seguinte, pessoal, tem muitos detalhes que eu gostaria de falar sobre essa série, então o Careca vai falar meio rápido e não vai se ater muito aos detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas já de cara, eu posso dizer que eu conheci Castlevania já meio tarde, quando eu já tinha uns 20 e poucos anos e aí já tinha um senso crítico político razoavelmente desenvolvido. Por isso foi uma grata surpresa ver como essa franquia de jogos é claramente uma obra cristã. Veja bem, Castlevania, ou Akumajo Dorakura, ou Castelo do Diabo Drácula, como é chamado no original, é uma franquia de jogos da Konami, portanto, japonesa. E como o cristianismo nunca foi lá muito forte no Japão, ver um jogo japonês onde os protagonistas usam cruzes, água benta, se refugiam em igrejas e literalmente invocam imagens de Jesus Cristo para matar monstros e demônios, foi sim algo muito surpreendente para mim. A história dos jogos é simples. A cada 100 anos, embora geralmente isso não seja muito respeitado, né? Mas a cada 100 anos, Drácula e o seu castelo ressurgem e aí um membro da família de caçadores de vampiros dos Belmont vai até lá e manda o chupador de sangue pro inferno de novo. 100 anos depois ele ressurge e aí um outro membro da família que estiver vivo na época vai lá e faz a mesma coisa. Então, basicamente, cada jogo de Castlevania se passa num século diferente com um Belmont diferente. Tipo, século XI, Leon Belmont, século XV, Trevor Belmont, século XVII, Simon Belmont e assim vai. E Castlevania Nocturne se passa no século XVIII e conta a história de Richter Belmont. E o Alucard, careca, ele não é um Belmont. Não, ele não é. Ele é filho do Drácula com uma humana e se tornou aliado da família Belmont. Nesse ponto, a primeira temporada da animação contou a história dele razoavelmente bem, então eu não vou entrar muito em detalhes. O que me entristece é que, diferente dos jogos que têm uma pegada abertamente cristã, o Castlevania da Netflix, tanto a primeira temporada quanto o Nocturne, é uma clara propaganda anti-igreja. Na primeira temporada, a própria igreja é culpada pela revolta do Drácula, que só queria viver com a mulher em paz, tadinho. O Trevor Belmont, que é pertencente a uma família de caçadores de monstros cristã, é excomungado. A Sypha é uma feiticeira perseguida pela igreja. Existe um séquito de frades satanistas e, além disso, todas as citações ao cristianismo foram eliminadas. O terço que o Alucard carrega na mão? Não. A cruz que os Belmontes usam como bumerangue? Bom, aí é só uma arma indiana que tem efeito sobre os vampiros porque eles se impressionam com formas geométricas. E nessa segunda temporada eles pesaram ainda mais a mão, colocando um abade católico fazendo um pacto com uma das vampiras mais poderosas de todos os tempos e fornecendo demônios para o seu exército. É isso aí que tu ouviu, um padre transformando cadáveres em monstros demoníacos em nome de Deus. Castlevania Nocturne se passa em 1792, durante a Revolução Francesa. E para você saber o contexto disso, não adianta, tem que estudar. O Carex tem uns vídeos onde ele dá um breve resumo do que rolou na Revolução, então depois você pode dar uma olhada lá. Mas basicamente foi um período sangrento, onde a classe baixa, ou seja, os pobres, pegaram milhares e milhares de nobres e membros da igreja e os assassinaram em nome da igualdade e fraternidade. Sim, eu concordo, isso é bem contraditório. Ah, mas rico e religioso tem mais é que se ferrar mesmo.
Bom, se a sua ideia de justiça e luta contra a opressão é pegar todo mundo que tem mais dinheiro que você ou uma posição social acima de você e matar, você é só um animal selvagem e não deveria estar aqui nesse canal. Geralmente esse período histórico é muito romantizado pelos progressistas porque foi ali que nasceu o conceito de esquerda na política, assim como os primeiros movimentos que lutam por igualdade social. Mas esse período foi tão violento que até mesmo autores abertamente progressistas como Neil Gaiman de Sandman os representam como um banho de sangue terrível. Inclusive, o período quando a série da Netflix ocorre é chamado historicamente de Reino do Terror, ou Período do Terror. E adivinha só, quem vocês acham que são os mocinhos da história no seriado da Netflix? Quem? Os revolucionários. Basicamente, os vilões da série são vampiros ricos que são contra a revolução porque não querem perder seus privilégios, e a igreja, na verdade, uma irmandade de cavaleiros católicos que se aliam aos vampiros para resistir à revolução. Sim, católicos se aliando a vampiros em nome de Deus. Esse é o nível da história. Aliás, a série preenche todos os critérios básicos de uma história lacrante moderna. Sabe aquelas tabelas que você vai marcando cada ponto? Pois é. Crítica a cristianismo? Check. Mulher sendo ríspida com homem? Check. Festival de homossexualidade? Check. Personagem branca transformada em negro? Check. Ah, mas a Net no original era sem graça, só uma donzela em perigo a ser salva. A da Netflix ficou bem melhor. A Net da Netflix, na verdade, é uma personagem completamente diferente do original. A Net original é uma moça comum, francesa, loura nas artes, mas no jogo mesmo ela tem um cabelo meio roxo e sem poder nenhum. Então, se você quiser enxergar essa Net nova como uma outra pessoa que só possui o mesmo nome, você pode tranquilamente. Muita gente gostou dessa personagem, pois ela trouxe elementos da cultura africana para a série. Eu particularmente achei bem equivocada essa caracterização. Se você queria colocar uma guerreira na história que fosse negra, colocasse a Maria Renard. A Maria no original sim é uma guerreira que usa magia e ajuda o Richter a resgatar a Net, que é a noiva dele. A Net em si nunca lutou. Sem contar que a Maria é europeia, mas convoca seres baseados nas 4 feras celestiais da mitologia chinesa e japonesa. Elementos muito usados em jogos e animes. Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Suzaku, um pássaro de fogo. Byakko, um tigre branco da terra. Genbu, uma tartaruga da água. E Seiryu, um dragão do ar. Então, se era para botar uma guerreira que usasse magia estrangeira, era melhor fazer isso com a Maria. E se você queria colocar uma francesa revolucionária na história, aí sim colocava a Net. Mas o que fizeram foi exatamente o oposto. Outra alteração foi o Conde Olrox. Olrox, no original, para quem não sabe, é baseado no Conde Orlok do filme Nosferatu, de 1922, que por sua vez já foi uma adaptação do conto de Drácula de Bram Stoker. Como o estúdio que fez o filme não tinha os direitos de fazer um filme sobre Drácula, eles inventaram um outro nome e usaram a mesma história, só que com outro personagem. Então o Conde Olrox do Castlevania é baseado no Orlok, que por sua vez é baseado no Drácula, ou seja, uma adaptação da adaptação da adaptação. E aqui na Netflix ele é um vampiro asteca que é gay e tem um relacionamento com um dos monges guerreiros católicos. Sim, porque não basta você botar católicos fazendo pacto com vampiros e invocando demônios. Você tem que botar eles sendo homossexuais também. Homossexual. Mas também tem outros homossexuais na história também. Edward, o cantor de ópera, é mostrado tendo um namoradinho. Aliás, eu achei a voz desse cara cantando insuportável. Ah, ele é um castrate, careca. Castrate cantava um fino porque não tinha as... bolinha de golfe. Pô, amigo, meu cantor favorito é Rob Halford, que não só canta ultra mega agudo, como também é gay assumido. O problema é que esse cara é desafinado mesmo. A vilã principal, inspirada na condessa Elizabeth Bathory, uma mulher que existiu na vida real, só bebe sangue de meninas virgens. E ela parece ter uma clara
tensão sexual quando ela faz isso. Mas até aí beleza, porque reza a lenda que a Condessa de Bathory na vida real matava meninas virgens para tomar banho com o sangue delas e assim se manter mais jovem. Então, aí vai. Muita gente reclamou que o Richter tá fraco e covarde, porque ele foge do Aurochs e só fica forte de verdade no finalzinho. Isso não me incomodou tanto, porque eu entendi que ele tá bem novo e inexperiente. Me incomodou muito mais ele usar a bandana dada pelas meninas revolucionárias. Não faz o mínimo sentido um guerreiro cristão achar bom lutar do lado de um grupo que matou milhares de padres e queimou igrejas. Isso sim é um absurdo. Um outro personagem que não agradou os fãs dos jogos foi o Just Belmont, avô do Richter. Just é o protagonista do Castlevania Harmony of Dissonance para Game Boy, um dos melhores da franquia, e aqui é representado já idoso. Mas não foi por isso que o pessoal reclamou não, foi porque agora ele é um velho mercenário que mata vampiros em troca de dinheiro e que não consegue mais usar magia porque tá desacreditado da vida, achando que não tem como vencer o mal, porque ele existe em todo lugar. Mais ou menos a mesma bosta que fizeram com o Luke Skywalker na trilogia nova de Star Wars. Ou seja, parece que os escritores dessa jossa se esforçaram em pegar as piores referências possíveis para fazer o bagulho. Outro ponto bizarro foram as contradições do roteiro. Tipo, a mãe de santo, que é mestra da Annette, tem uma visão da Condessa de Bathory matando milhares de pessoas e fica horrorizada. Mas peraí, não morreram milhares de pessoas na Revolução Francesa que você estava elogiando 5 minutos antes? Ou é mais um daqueles casos de massacre do bem e massacre do mal? Outra coisa, de repente os vampiros pararam de queimar no sol? Ah, mas ela tá usando uma sombrinha, careca. E desde quando sombrinha te impede do sol te iluminar? Ah, mas os vampiros de Castlevania são fortes, careca. Eles não viram cinzas instantaneamente só de pegar sol, não. Então, não é que os caras estão contradizendo outras obras de vampiro, não. Eles estão contradizendo a própria temporada anterior, onde a Lenore virava cinzas instantaneamente só de pegar os primeiros raios de sol da manhã. E sabe o que é pior? Que teve muita gente que gostou dessa pastada. E pasmem, fãs de Castlevania gostaram. O que me surpreende muito, porque pra mim essa série só agradaria 2 tipos de pessoas. Quem não gosta ou não conhece Castlevania, ou quem é alienado e não entende o espírito da obra original e não consegue perceber doutrinação política no que vê. O que eu acho que é o caso da maioria dos fãs que gostaram. Ou seja, essa série prova por A mais B que se você fizer um desenho com violência, um traço bonitinho e uma animação minimamente boa, as pessoas vão consumir qualquer bosta. Ah, mas é uma adaptação, não tem que ser idêntica ao original. Cara, isso é desculpa de escritor bosta. Toda obra tem o seu espírito. Se você quer fazer algo que leva o nome de uma obra famosa, o mínimo que você tem que fazer é não fugir desse espírito. Castlevania é uma obra clássica cristã que mostra o bem contra o mal de maneira muito clara. É uma obra cujo pano de fundo é a Europa e a cultura europeia. Então colocar críticas à igreja e inserir elementos que destoam muito do contexto europeu é sim uma distorção do espírito original da obra. Mas já era de se esperar, né? Afinal a Netflix vive disso, da curiosidade que as pessoas têm para saber se os troços que elas fazem é tão ruim assim mesmo ou não. Ela tá vivendo de polêmica há tempos, porque qualidade mesmo não tem. E é isso, pessoal. Careca fica por aqui. Beijo nas crianças e tchau! I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. Com esse Richter tu não tira onda, né, Drácula?